Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui ao nosso material de permutações circulares. Na aula anterior, nós conceituamos permutações circulares, tá certo? Nós vimos qual era a diferença entre ela e uma permutação simples, né? A gente viu que nas permutações simples, os elementos estavam dispostos em fila, então o número de maneiras de você dispor esses elementos era igual ao fatorial da quantidade de elementos, ou seja, bastava você embaralhar aqueles elementos. E nas permutações circulares, não. A disposição dos elementos era em forma de círculo. Qual é a diferença? A diferença é que quando os elementos estão dispostos em forma de círculo, algumas permutações circulares se repetem. Por quê? Porque elas são diferenciadas somente por rotação. E isso aí não gera permutações diferentes, permutações circulares diferentes. Então, nosso cuidado nas permutações circulares, contar as permutações circulares, tendo o cuidado de retirar aquelas permutações que são equivalentes, tá certo? Então, nosso objetivo agora nas questões, nos exercícios, vai ser o quê? Contar as permutações circulares sem levar em conta a repetição, ou seja, aquelas permutações equivalentes. Rivelino, vamos para frente. Vamos, com os exercícios, vamos ver se a gente facilita a compreensão. Vamos ver se a gente massifica melhor esse assunto. Então, vamos lá. Vamos ler a primeira. Primeira questão diz assim: quantas rodas de ciranda podem ser formadas com 5 crianças? Quantas rodas de ciranda podem ser formadas com 5 crianças? Então, vamos riscar aqui na lousa. Ora, pessoal, não tem muito o que pensar, não. Você pegou aqui, ó, 5 crianças. Elas estão dispostas de maneira circular. Ou seja, elas estão dispostas em forma de círculo. Então, nem pense duas vezes, você já sabe, isso aqui é um caso de permutação circular. Se elas estivessem dispostas em fila, de quantas maneiras eu conseguiria embaralhar as 5 crianças? 5 fatorial maneiras. Só que aqui não, elas estão dispostas em círculo. Então, existem algumas situações em que a formação se repete. Então, você tem que perceber que este problema é um problema de permutação circular. Rivelino, como é que eu resolvo isso aí? Quantas rodas de ciranda podem ser formadas com essas 5 crianças? Olhe como é fácil. Permutação circular de 5 elementos. E como é que eu calculo a permutação circular de 5 elementos? Ora, a gente viu na aula anterior que uma permutação circular de n elementos era igual a n menos 1 fatorial. Permutação circular de n elementos, isso aqui é igual a n menos 1 fatorial. Então, é isso que a gente vai fazer. Permutação circular. De quantos modos eu posso dispor 5 crianças em círculo? Então, é uma permutação circular de 5 elementos. São 5 crianças. Então, você vai fazer o quê? 5 menos 1 fatorial. Permutação circular de 5 elementos é igual. 5 menos 1 dá 4. 4 fatorial. Permutação circular de 5 elementos, de 5 objetos, é igual a 4 fatorial. Rivelino, quem é o fatorial de 4? O fatorial de 4 é você pegar o 4 e multiplicar por todos os números anteriores a ele, até chegar em 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, pronto. Está aqui a minha resposta. O número de rodas de ciranda que podem ser formadas com 5 crianças é igual a 24 rodas de cirandas distintas. Tá certo? 24. E não 120. Como muitas pessoas gostam de marcar nos concursos. Ah, são 5 crianças, eu vou embaralhar essas 5 para formar a roda de ciranda. De quantas maneiras eu consigo embaralhar 5 crianças? 5 fatorial maneiras. Então, está errado. 5 fatorial maneiras seriam se elas estivessem em fila. Então, como é uma permutação circular,
Então, n menos 1 fatorial. N objetos menos 1 fatorial. Mas, Rivelino, é fácil demais. Basta que você perceba que a disposição é uma disposição circular. Então, é só tirar uma unidade e calcular o fatorial. Exatamente. Vão ser todos os problemas desse jeito? Ah, não, né? Calma aí, tem algumas questões que são mais interessantes. Vamos lá para a próxima. Segunda questão. De quantos modos 5 crianças podem formar uma roda de ciranda, de modo que 2 dessas crianças permaneçam juntas? Rivelino, não é a mesma coisa, não? Não, vamos com calma. De quantos modos 5 crianças podem formar uma roda de ciranda, de modo que 2 dessas crianças permaneçam juntas? Olha aí o que é que ele quer agora. Ó. Ele quer formar uma roda de ciranda com 5 crianças. Mas esses 2 aqui, ó, só querem ficar juntinhos. Então, esses 2, eles não podem se separar. Não, não, não. Eu só pego na mão dela. Tá certo? Eu quero ficar juntinho com ela. Então, essa garota A e esse garoto B, eles cismaram e só querem ficar juntos nessa roda de ciranda. Então, a pergunta é, de quantos modos 5 crianças podem formar uma roda de ciranda, de modo que 2 dessas crianças permaneçam juntas? Rivelino, e agora? O que é que eu devo fazer? Vamos aqui para a próxima página. Vamos colocar aqui as 5 crianças. 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que A e B permaneçam sempre juntas. Rivelino, isso aqui está me lembrando permutação simples. Quantos anagramas tem a palavra livro de tal maneira que a letra L e I permaneçam sempre juntas? Lá nas permutações simples, o que é que a gente fazia? Pegava a letra A, L e I e considerava uma letra só. E numa permutação circular, macho, velho, é a mesma coisa. Você tem 5 elementos para formar uma roda de ciranda, mas 2 têm que estar sempre juntos. Então, na hora que eu mexer com um, eu mexo com o outro. Então, como é que eu vou resolver uma questão dessa? No lugar de considerar A e B como 2 crianças, eu vou considerar A e B como sendo uma criança só. Então, na hora que eu for calcular a minha permutação circular, que antes, né, eu achava que era de 5 elementos, não vai ser mais. Por que, Rivelino? Porque a minha permutação circular só vai ter 4 elementos e não 5. Por quê? Porque o elemento A e o elemento B, eles devem estar sempre juntos. E para eles estarem sempre juntos, eu vou considerar A e B como sendo uma criança só. Tá certo? Uma pessoa só. Então, considerando A e B como uma pessoa só, eu vou ter quantas pessoas? 4. Então, você vai ter uma permutação circular de 4 elementos. Vixe, Rivelino, permutação circular de 4 elementos, isso é fácil demais. É fácil sim. É 4 menos 1 fatorial. Beleza. Então, permutação circular de 4 elementos é igual 4 menos 1 dá 3, 3 fatorial. Então, permutação circular de 4 elementos é igual 3 fatorial. É você pegar 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é igual a 6. Rivelino, que coisa fácil. Está lá o item A. Vou marcar e vou ganhar essa questão. 6. Você se prejudicou. Como é, Rivelino? Não é ser não a resposta? Infelizmente, não. Mas, Rivelino, tu acabou de dizer, homem,
que era igual à permutação simples, considerava os dois como sendo um só, os dois sendo só são 4 elementos, 4 menos 1 fatorial dá 3 fatorial, que é 6. Beleza, seu raciocínio está correto, mas você esqueceu de um pequeno detalhe. Que detalhe? Ora, você calculou, sem levar em conta, que A e B podem mudar de lugar, tá certo? O A e o B na ciranda, eles podem estar assim, ó. Mas o A e o B na ciranda podem estar assim também, ó. BA. Então, você tem que calcular o quê? A ordem que as crianças A e B se colocarão na roda. Então, a ordem, você tem que levar em conta a ordem em que as crianças A e B, a ordem que as crianças A e B se colocarão na roda. Então, de quantas maneiras as crianças A e B podem se colocar na roda? Ora, elas podem se colocar na roda de 2 modos distintos. Quais são eles, Evanildo? O A pode vir primeiro e o B depois, ou o B primeiro e o A depois. Beleza, Rivelino, agora sim. Agora como é que a gente calcula o resultado? Bem, agora a gente vai usar o princípio fundamental da contagem. Pelo princípio fundamental da contagem, nós temos número de rodas com 4 elementos, 6, vezes número de modos que as crianças A e B podem se dispor na roda, né? Podem se colocar na hora de formar a roda, 2. Então, 6 vezes 2, 12. 12 maneiras. Então, existem 12 maneiras. Como é que ele pergunta? Vamos lá. De quantos modos 5 crianças podem formar uma roda de ciranda, de modo que 2 dessas crianças permaneçam juntas? Então, de quantos modos 5 crianças podem formar uma roda de ciranda? De 12 modos diferentes. Então, de 12 maneiras diferentes, essas 5 crianças que estão brincando aqui, ó, podem formar uma roda de ciranda, de tal maneira que a garota A e o garoto B, tá certo? Fiquem sempre juntos. Tá? Então, muito cuidado. Você está vendo que a gente já está mudando os problemas aos poucos. No primeiro exercício, eu só queria saber quantas rodas de ciranda eram possíveis formar. Então, foi fatorial de 4, que dava 24. Agora, eu exigi que essas 2 crianças estivessem juntas. Elas estando juntas, já caiu para quanto? Já caiu para 12 maneiras. Agora, vamos ver a próxima. Como é a próxima questão? De quantos modos podemos formar uma roda de ciranda com 8 crianças? De quantos modos podemos formar uma roda de ciranda com 8 crianças, de modo que 2 determinadas dessas crianças não fiquem juntas? De modo que 2 dessas determinadas crianças não fiquem juntas. Vixe, Rivelino, e agora? No problema anterior era para elas ficarem juntas. Agora, a gente não quer que elas fiquem juntas. Como é que funciona isso? Vamos lá. Primeiro, vamos marcar aqui as crianças, né? Esses 2 aqui cismaram e não querem ficar juntos de jeito nenhum, tá certo? Então, a pergunta é, de quantos modos podemos formar uma roda de ciranda com 8 crianças? Tá aqui as 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De quantas maneiras podemos formar uma roda de ciranda com 8 crianças, de modo que 2 determinadas dessas crianças não fiquem juntas? Essas 2 aqui cismaram, não quero ficar junto de jeito nenhum com ela. Então,
Quantas rodas de ciranda a gente pode formar? Rivelino, como é que eu resolvo isso, hein? Olha como é simples. Primeiro passo, você vai tirar duas crianças da roda. Elas não querem ficar juntas, né? Então, primeiro vamos tirar duas crianças da roda. Tirando as duas crianças da roda, com quantas crianças eu fico? Eu vou ficar com 6 crianças. Eu pergunto a vocês, com 6 crianças, é fácil eu descobrir quantas rodas de ciranda elas podem formar? Rivelino, aí é fácil. É só eu usar a formulazinha. Permutação circular de 6 é igual a 6 menos 1 fatorial. Então, se você imaginar que essas duas crianças saíram da roda, ficaram somente quantas? Ficaram somente 6. Então, eu vou calcular quantas rodas de ciranda essas 6 crianças podem formar. Sim, Rivelino, beleza. Mas o problema não diz que essas duas crianças vão sair da roda. Elas vão ter que voltar para a roda. O problema é que elas não vão ficar juntas. Tudo bem. Depois que eu calcular o total de rodas de ciranda que as 6 podem formar, aí é a vez de colocar essas duas crianças na roda novamente. Vixe, Rivelino, está complicado. Vamos fazer para ver se fica mais fácil. Então vamos lá. Vamos aqui para outra página. Essas duas eu tenho que tirar, né? Aqui as duas crianças. Devo retirá-las da roda. Se eu retirar as duas, com quantas crianças eu fico? Com 6 crianças, tá certo? Então vamos lá. Tá aqui as minhas 6 crianças. Quantas rodas de ciranda eu consigo formar com 6 crianças? Olha como é fácil. Permutação circular de 6 elementos. Permutação circular de 6 elementos. Mas, Rivelino, como é que eu calculo uma permutação circular de 6 elementos? É só você lembrar da nossa expressãozinha básica. Permutação circular de n elementos é igual a n menos 1 fatorial. Então, a permutação circular de 6 crianças é igual, o 6 está tomando o papel do n, então vai ser igual a 6 menos 1 fatorial. Então, permutação circular de 6 elementos é igual a 6 menos 1, 5. 5 fatorial. Permutação circular de 6 elementos é igual. 5 fatorial, se você desenvolver, isso aqui vai dar 120. Por que, Rivelino? Porque 5 fatorial é o produto de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Então, permutação circular de 6 elementos é igual a 120. Fórmulazinha básica é essa, né? Permutação circular de n elementos, n menos 1 fatorial. Beleza, Rivelino, já estou entendendo. Sim, mas agora, Rivelino, e cadê as duas crianças? O problema pede para essas crianças não ficarem juntas. Em momento algum elas pedem para as crianças saírem da roda. Beleza, então vamos colocar agora as crianças. Qual é o nosso objetivo? Nós temos que pegar essas duas crianças e colocá-las novamente na roda, só que elas não podem ficar juntas. Então, vamos lá. Primeiro passo. Número de maneiras de colocar número de maneiras de colocar a primeira criança na roda. Então você tem aqui, 6 crianças nessa roda. Você tem que colocar as outras duas para formarem 8. Só que essas duas crianças,
Elas não podem ficar uma ao lado da outra. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a primeira criança e vamos voltar lá para a roda. Rivelino, vou pegar primeiro esse meninozinho aqui. De quantas maneiras eu consigo colocar esse rapazinho na roda novamente? Ora, vamos contar. Aquele meninozinho ali, ó, ele pode entrar nessa posição, tá certo? Entre essas duas meninas. Ele pode entrar bem aqui assim, ó. Ele pode entrar entre esses dois, entre esses dois, entre esses dois e entre esses dois. Ou seja, existem 6 maneiras de colocar esses dois garotos, aliás, desculpe, existem 6 maneiras de colocar este garoto na roda novamente. Já que são 6, formando uma roda de ciranda, então eu posso colocá-lo aqui, ó, aqui, 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 aqui. Então são 6 espaços que eu posso colocá-lo. Então, número de maneiras de colocar a primeira criança na roda? 6 maneiras. 6 modos. Tá certo? Beleza, Rivelino. Agora vamos apagar isso aqui, né? Ó. Você já sabe que são 6 maneiras. Agora vamos colocar a menina, né? Número deixa eu apagar aqui que ficou feio. Número de maneiras de colocar a segunda criança na roda. Número de maneiras de colocar a segunda criança na roda. Ora, moçada, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. O menino, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneiras de entrar nessa roda. Então, suponha que ele escolha essa daqui. Suponha que ele entre bem aqui assim. Se ele entrar bem aí nessa posição, quantas maneiras sobraram para a menina? Ora, sobraram essa, 1, 2, 3, 4 e 5. Se existem 6 maneiras da criança, do menino, entrar nessa roda, e uma vez que ele entra, sobram quantos para a outra criança? Sobram 5, tá certo? Por que sobram 5? Porque ela vai ter que entrar, a outra criança, num desses outros espaços aqui. Ela não pode ficar junto dessa. Então, sobraram 5 espaços para ela entrar. Então, vamos recapitular. Vou colocar o menino na roda. Ora, o menino tem quantas maneiras de entrar nessa roda? 6 maneiras. Ele pode entrar em qualquer uma dessas posições. São 6 maneiras dele entrar na roda. Uma vez entrando na roda, falta a menina entrar na roda. Ora, quando a menina vai entrar na roda, quantas maneiras ela tem de entrar na roda? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Mas, Rivelino, quando o menino entra aqui, não geram mais 2 maneiras? Não pode gerar essas 2 maneiras, por quê? Porque a menina não pode ficar junto do menino, né? Esses 2 aqui não podem ficar juntos, tá certo? Não porque é menino e menina, né? Mas é porque eles 2 brigaram, não pode ficar juntos. Então, mesmo quando o menino entra, que geram mais 2 espaços nessa roda, a criança, a nova criança que vai entrar na roda, não pode ocupar esses 2 espaços. Por quê, Rivelino? Porque eles não podem ficar juntos. Então, se havia 6 maneiras da primeira criança entrar na roda, para a segunda criança só sobram quantas maneiras? Só sobram 5 maneiras, tá certo? Então, o número de maneiras de colocar a segunda criança na roda. 5 maneiras.
Beleza, Rivelino. E agora? Bem, agora, né, vamos concluir a questão. O que é que ele pede? De quantos modos podemos formar uma roda de ciranda com 8 crianças, de modo que 2 determinadas dessas crianças não fiquem juntas? Bem, agora você vai usar o princípio fundamental da contagem. E quanto é que vai ser a resposta, Rivelino? Vamos lá. Permutação circular de 6 elementos. Aqui, né? Ó, permutação circular de 6 elementos. É o número de rodas de ciranda que as 6 crianças que ficaram poderiam formar. Então, 120. Então, vai ser 120 vezes. Mas são 8 crianças. Aí você foi pegar as 2 crianças que estavam fora e colocar na roda. De quantas maneiras a primeira criança pode entrar na roda? A primeira criança pode entrar na roda de 6 maneiras diferentes. Então, vezes 6. E agora? Agora você vai ter que colocar a segunda criança na roda. De quantas maneiras a segunda criança pode entrar na roda? Ora, se a primeira tinha 6 maneiras, né? Tinham 6 maneiras, sobraram 5 para a segunda criança, tá certo? Então, vezes 5. E agora, Rivelino? Bem, agora é só multiplicar, né? Ó, vamos lá. 120 vezes 6 vezes 5, 30. Resposta: 120 vezes 30 dá 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Existem 3.600 maneiras de formar uma roda de ciranda com 8 crianças, de modo que 2 determinadas dessas crianças não fiquem juntas. Então, resposta: 3.600. Rivelino, pelo amor de Deus, como é que eu vou pensar um negócio desse? Bem, a ideia aqui é justamente essa. Ó. Resolver muitas questões para quando cair uma parecida, você já saber resolver. Então, essa da questão aqui é uma questão difícil, não é uma questão fácil. Mas aos poucos você vai gravando as saídas. Tem 8 crianças, retira-se 2, ficam 6, calcula-se a permutação circular delas 6, e depois vai pegando cada criança dessa que estava fora e vai introduzindo nos espaços. De quantas maneiras essa primeira criança pode entrar nessa roda? Ora, são 6 espaços, então são 6 maneiras. De quantas maneiras a segunda criança pode entrar na roda? De 5 maneiras, já que a primeira tinha 6 posições, a segunda vai ter 5. É o que está escrito, né? Ó, bem aqui assim. Então, no geral, não é uma questão fácil. Você já tem que ter visto e exercitado questões parecidas. Mas não deixa de ser uma questão muito interessante, certo? Então, vale a pena você gravar as saídas. Então, moçada, com isso a gente termina aí o primeiro bloco de questões sobre permutações circulares, tá certo? Você está vendo que inicialmente começa bem simples, fácil, mas as questões vão ficando um pouquinho mais detalhadas. Então, tenha paciência, vá lendo a teoria, vá assimilando o conteúdo e aos pouquinhos você vai ganhando maturidade nessas questões. É importante que você refaça, tá? Leia a questão novamente, não olhe a solução, refaça e aos poucos você vai ganhando sensibilidade aí para outras questões. Joia? Então, um forte abraço. Valeu, pessoal.